Você diz o seguinte, que os 200 mil reais representa metade da corrida pro milhão. Mas peraí, metade de 1 milhão são 500 mil. Por que você diz que 200 mil reais é a metade do primeiro milhão? A partir do momento em que ela chega em 200 mil reais, ela vai ter trilhado metade desse caminho até 1 milhão em termos do prazo que ela leva para chegar do zero até lá. Por quê? Mas pra gente começar esse assunto, você tem falado bastante sobre investimentos, sobre como a pessoa deveria montar uma carteira. Deveria, talvez não seja a palavra correta, mas quais seriam os conselhos? E uma frase que você comenta me chama muito a atenção. Você diz o seguinte, que os 200 mil reais representa metade da corrida para o milhão. Mas peraí, metade de 1 milhão são 500 mil. E por que você diz que 200 mil reais é a metade do primeiro milhão? Pô, legal, excelente pergunta, né? A gente gosta de fazer umas provocações assim para chamar a atenção das pessoas e explicar um pouco mais como funcionam alguns temas do mercado financeiro. E esse aqui, o que está por trás dessa frase, é o principal conceito, o conceito de juros compostos. Qual que é a lógica que tu vai lá simular? Se tu pegar uma pessoa que está começando agora e fazendo aportes de, vamos lá, R$ 1.500 por mês ou R$ 2.000 por mês. E vamos supor que essa pessoa consiga investir a uma boa taxa de retorno. Vamos botar assim, 6% ao ano acima da inflação. E vamos falar só acima da inflação para simplificar, para falar, né, desse 1 milhão no futuro a dinheiro de hoje, que vale hoje 1 milhão. Essa pessoa provavelmente vai demorar, se a gente calcular aqui, vamos ver quanto tempo ela vai demorar para chegar no primeiro milhão, mas vai demorar aí algumas décadas. Só que, a partir do momento em que ela chega em 200 mil reais, ela vai ter trilhado, muito provavelmente, metade desse caminho até 1 milhão em termos do prazo que ela leva para chegar do zero até lá. Por quê? Porque a partir do momento que tu tem uma quantia já investida, os teus aportes, aos poucos, vão se tornando menos relevantes em relação ao todo. Então vamos lá. Pensa que nesse cara que está com 20 mil reais. Poxa, um aporte de 2 mil é 10% sobre a carteira dele. É muito mais relevante do que a taxa de retorno da carteira. A carteira pode, sei lá, cair 5% num dia, o cara foi lá, botou 2 mil aporte do mês, pum, tá crescendo o patrimônio. Quando esse cara tá com 200 mil, um aporte de 2 é 1% sobre a carteira. Já vai se tornando menos relevante em relação ao todo. E se a carteira dele subir ali num determinado mês 1,5%, 2%, olha, ele já fez mais ganho absoluto com a carteira do que com o aporte. Então, o teu patrimônio acumulado, rendendo, bem investido, ele começa a ser mais representativo na construção patrimonial dali em diante. Então, esse é o principal motivo, os juros compostos. Tem um segundo motivo que eu gosto de trazer, que aí foge um pouco da nossa alçada aqui de investimentos, que é o fato de que, na média, uma pessoa que está com um planejamento financeiro bem montado, que tem um objetivo muito claro, pode ser o de bater o primeiro milhão, de comprar a primeira casa, de conquistar a liberdade financeira, etc. E ela consegue perceber que o fato dela ter criado um objetivo, ter criado um plano, trouxe disciplina para ela, ela muito provavelmente vai crescer na sua carreira, naturalmente, ou até mesmo se dedicar em ir atrás de conhecimento, em desenvolver habilidades para crescer na carreira. Ela é regrada, então ela vai ganhar mais, vai conseguir poupar mais. E muito provavelmente aqueles 2 mil por mês que ela conseguir aportar vão aumentar, vai virar 3, 4, 5, 10. A gente vê isso com os nossos clientes. O nosso trabalho é ajudar ele a investir melhor. Mas se a gente coloca junto um trabalho de planejamento financeiro e cria essa consciência de que, olha, muito provavelmente nos primeiros 20 anos o quanto tu aporta é muito mais importante do que quanto tu investe. Uma frase que eu gosto é: investir é prata, aportar é ouro. Legal. A gente cria essa consciência, pode ter certeza que esse cara aí vai demorar, daqui a pouco 15 anos, 10 anos, X anos para chegar nos 200 mil, e dobrando esse prazo, muito provavelmente ele vai estar no primeiro milhão, às vezes até as pessoas surpreendem, né? Começa a crescer, aumentar a renda, a carteira vai performando bem e elas chegam a um valor patrimonial muito superior ao que elas imaginavam no início da jornada. Né? Que legal. E nesse sentido que você está comentando, nós começamos a olhar para os juros compostos a favor. Porque até então, a maioria da população conhece os juros compostos contra, que é o cartão de crédito, que é o cheque especial. Nesse momento que você está falando, olha, os aportes iniciais são necessários, são tão importantes quanto o próprio rendimento, você vai começar a ver, logo no início, esses juros compostos trabalhando a favor. Isso é magnífico, né? É magnífico, assim, motiva muito, né? Para quem nunca viu isso, começa a ver ali a primeira vez, cara, como assim? Esse ano aqui eu aportei 20 mil
E, pô, meu patrimônio cresceu 50%. Cara, o que aconteceu? Juros compostos. Ele está crescendo sobre o crescimento e ficando exponencial em longo prazo. E pelo que você está falando também, já vou passar para a Alan, esses 200 mil iniciais é ali aquela corrida que você rema e não sai do lugar. Você não vê resultado efetivamente. Mas depois que esse número ele é conquistado, essa jornada dos 200 até o primeiro milhão, ela é menos tortuosa, porque você teve uma mudança de hábitos no início e depois fica menos difícil, é isso? Exatamente. Aí tu tem que começar a trabalhar muito a tua cabeça. É verdade. Porque o que acontece quando o cara não tem nada, né? Não tem nada e pensa, poxa, 1 milhão vai resolver a minha vida. Chega lá e vê, cara, 1 milhão não resolve a minha vida. Na verdade, poxa, se eu parar de trabalhar agora, com 1 milhão bem investido, minha renda que eu posso esperar na perpetuidade vai ser uns 5 mil por mês. Né? E por que eu digo 5 mil por mês? Porque eu estou falando de rendimento acima da inflação. Uhum. Né? Porque sempre comento isso, alguém fala, não, mas a poupança vai render mais. Não, né? Tem que tirar a inflação, porque tu vai partir do pressuposto que teu patrimônio ele vai se atualizando pela inflação e tu vai comendo o que ele rende acima da inflação. Isso é importante, porque a maioria das pessoas faz o cálculo ali só do quanto está rendendo. Mas peraí, a inflação corroeu o seu poder de compra também. Eles pensam, pô, com a Selic é 15, não, com 1 milhão eu faço 150 mil no ano, bom, uns 12 por mês. Não é assim, se tu tirar 150 mil por ano, o que vai acontecer? No final do ano, tu vai estar com o mesmo 1 milhão, esse 1 milhão vai comprar menos coisas, vai ter um poder de compra menor e, na verdade, está mais pobre. Nominalmente está igual, mas está mais pobre. Se repetir isso por 10 anos, tu vai ver que tu vai estar muito mais pobre. Né? Muito mais pobre mesmo. Tanto é que, se tu olha desde o início do plano real, hoje R$100 tem poder de compra que era R$15. Eu já paguei R$1 no Kinder Ovo, né? Se você comprar um Kinder Ovo agora, dá uns R$15. Né? Só para você ter uma ideia, mais ou menos o que ele está falando. Como você investe em si? Você olha mais quant, o que é esse quant que a gente tem que olhar para compor o retorno, enfim, da sua estratégia? Acho que é legal você explicar primeiro para depois a gente trocar ideia e discutir diferentes formas de investimento. Legal. Pô, eu vou tentar sintetizar muito e deixar bem didático. Mas assim, grosso modo, né? A maior parte dos investidores, eles começam a investir, né? Eles criam a consciência de que é importante investir, ou o INSS não vai ser suficiente, eu tenho que montar uma carteira por conta própria, eu tenho que bater 1, 2, 5 milhões para conseguir viver de renda no futuro. Então, cria uma consciência. Aí, beleza, conscientizado, começou a juntar dinheiro, e agora? O que eu faço? Né? Na média, eu falo isso por causa própria e também por estar nesse universo de educação financeira há 10 anos e por a gente ter aí quase 6 mil clientes, essa pessoa, ou ela olha para o mercado, ela entra lá e pergunta onde investir hoje. E dependendo do momento, ela vai cair em manchetes diferentes. Se alguém procurar onde investir hoje, provavelmente vão ter umas manchetes falando sobre a taxa Selic em 15%, outras vão estar falando sobre os choques aí, desses novos conflitos se escalando, e o choque que isso gera no petróleo, e etc., que pode surgir oportunidades aí. Outras pessoas, talvez com viés mais renda variável, vão estar falando que não, a renda fixa é perda fixa, tem que ir tudo para renda variável. Então, ela olha para fora. E quando ela olha para fora, ela fica muito perdida. Porque cada um tem o seu viés e a sua forma de achar melhor. Nós três aqui, né? Um fundamentalista, um técnico e um quant. Se perguntarem para qualquer um de nós, numa sala, num a um, como é que tu acha melhor investir, a gente vai dar respostas totalmente diferentes. E aí, o que eu acredito é que, em vez de olhar para fora, o primeiro passo é a pessoa olhar para dentro. Por quê? Porque se for ler qualquer livro de finanças, vai entender que no longo prazo, em tese, nada vai superar as ações, né, em termos de mercado financeiro. Pega lá o Stock for the Long Run, tem aquele famoso gráfico que compara ações norte-americanas com ouro, com treasuries, com T-bills, com dinheiro parado em caixa, enfim, ações vencem. No próprio Brasil, né, essa comparação ela acaba ficando suja, porque o Ibovespa, para mim, é um péssimo índice. Era um péssimo índice até início de 2014. Aí mudaram as regras, ficou igual ao IBRX, mas se tu olhar o IBRX, desde 96, desde quando ele investe, ele é um bom investimento. Então, desde quando ele existe, né, ele é um bom investimento. Então, tipo, em tese, no playbook, pô, o cara quer maximizar a performance de longo prazo, ele tem que botar mais em ações. Só que como é que eu vou falar isso, por exemplo, para minha mãe, que tem 63 anos, que pouco investiu em ações na vida, que não tem um horizonte infinito de prazo para começar a consumir o patrimônio, que se vem uma notícia como guerra eclodindo e a carteira dela cai 2%, 3%, ela vai ficar muito nervosa. Não tem como. Para ela não é a melhor carteira uma carteira só de ações. Então eu acredito muito que o investidor tem que
Em vez de olhar para fora, tem que olhar para dentro. Entender com base nas suas experiências de vida, na sua idade, no teu perfil de investidor, no teu apetite ao risco, né, objetivo de retorno, em vários fatores internos, para a primeira coisa a fazer é definir qual vai ser a macroalocação. Entender, tá, eu, Ramiro, tendo 33 anos, um prazo longo, tendo uma boa experiência no mercado, tendo passado pela crise de 2008, pelo Covid, por aqueles anos 2014, 15, 16, investindo bastante na bolsa, como é que eu me comporto olhando para tudo isso, eu consigo entender que eu posso ter uma carteira só de ações, de longo prazo. Porque eu não vou, sei lá, ontem, bolsa despencou, não mudou nada. Não fiquei pensando, nossa, perdi centenas de milhares de reais. Pensei em nada. Eu pensei, legal, próximo aporte, vou comprar um pouquinho mais baixo. Ótimo. E o que é bem diferente de um comportamento que uma outra cliente nosso pode ter. Né? Alguém que nunca investiu na bolsa na vida e pode estar acostumado ali a 100% do CDI sem risco. Então, a primeira visão é montar uma macroalocação, definir quanto investir em cada classe de ativos. E aí, isso que é a beleza dos investimentos, né? Dentre os nossos 6 mil clientes, tem quem é só renda fixa, tem quem é só renda variável, tem, assim, diferentes perfis. Uma vez entendido isso, onde é que entra a parte quant, né? Acho que ela entra em 2 fatores. Se eu tenho um desenho de uma carteira ideal, e para fins didáticos, vamos supor que a minha carteira seja metade ações brasileiras, metade ações norte-americanas. Uhum. Eu tenho esse alvo, tá? Esse é meu alvo meu, Ramiro. Aí agora virou um mês, entrou lá o salário, pegar ali 15% do salário para investir. O que eu faço? Pego o meu extrato, eu vejo como é que está a minha carteira e vamos supor que ela esteja 47% ações brasileiras, 53% ações norte-americanas. O que eu vou fazer? Eu vou comprar ações brasileiras. Então, o meu aporte vai representar 0,3% da carteira, mas eu vou comprar aquilo que está com peso menor em relação ao alvo. E isso já é uma visão bem quântica. Eu não vou olhar para o que eu acho que vai acontecer na guerra, eu não vou olhar o fluxo do investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira. O investidor estrangeiro tirou muito dinheiro e vai ter um flight to quality, ele vai tirar dinheiro de emergente se vier a guerra. Eu não levo isso em consideração. Eu levo em consideração que eu deveria ter 50%, estou com 47%, então eu vou comprar um pouquinho. Se daqui a pouco, sei lá, acontece qualquer fator externo incontrolável pela gente e a Bolsa Brasileira sobe um monte, que nem subiu em janeiro, né? Sobe um monte. Como é que vai ficar minha carteira? Provavelmente vai ficar 55% ações brasileiras, 45% norte-americanas. Aí o que eu vou fazer com o meu aporte? Vou comprar ações norte-americanas. Então acho que essa é a primeira camada em que a gente segue bem quant. A gente não olha para fora para tomar decisões. A gente olha para fora para conseguir explicar para os nossos clientes o que está acontecendo, por que está acontecendo, até como cultura geral, é importante entender os movimentos no mundo, né, onde a gente está inserido, mas nunca para tomar decisões de investimentos. Então é que todos os vídeos nossos, eu me canso de falar isso, a gente pega o tema que está em alta, na guerra, vai ter guerra, Irã e tal, a gente explica o que está acontecendo, aí no final eu falo, bom, tu que é clubista, né, tu que acompanha o clube há bastante tempo, sabe que a gente não leva isso para tomar decisão. A gente faz o rebalanceamento, faz o aporte na classe que está, né, no ativo que está com peso menor em relação ao alvo. E aí a segunda camada em que a gente leva essa filosofia quant é na seleção dos ativos em si. Isso tudo que eu falei aqui é definição da alocação de ativos. E tem N estudos, bons estudos, que mostram que isso aqui é o mais importante para o longo prazo. Né, que diz que a alocação de ativos representa entre 85% a 93% da performance de uma carteira. Em outras palavras, significa que assim, eu dizer quanto que eu vou investir na bolsa, se vai ser 10%, 20% ou 50%, vai importar mais para a performance da minha carteira do que eu decidir quais ações eu vou investir. Mas os outros 15%, 10% também são importantes. E ali a gente também segue uma filosofia quant para definir quais ações comprar. Então, se quiser eu já posso entrar nisso aqui agora, mas eu acho que tudo é um papo longo. toda a estratégia em si é muito baseada nisso de disciplina, né?